O presidente Márcio Braga, presidente do Flamengo, candidato à reeleição, é o convidado do site SRZD. Vamos falar um pouquinho de nomes, falar um pouquinho da administração do clube também. É normal se falar muito do futebol, mas existem outros esportes também. O Flamengo vai seguir que caminho numa gestão sua, numa eleição sua, para mais 3 anos com relação aos outros esportes? Quais são os seus sonhos por realizar? Olha, o Flamengo é um clube poliesportivo, dos poucos que existem no Brasil da atualidade. Todos foram abandonando os esportes olímpicos e o Flamengo os mantém e deseja e vai continuar mantendo-os, principalmente no ano que vem. E nós temos aqui cerca de 60 atletas com reais condições de participar dos Jogos Pan-Americanos. Onde estão eles? Estão no remo. O remo do Flamengo é campeoníssimo. Aliás, fez 111 anos no dia 15 de novembro de 2006. É o remo do Flamengo que é a raiz. O remo do Flamengo é que fez aniversário. O futebol começou em 1911. O primeiro campeonato foi em 1912. É claro que o futebol é a mola mestra, é o carro-chefe, é o que paga a conta, é o motor de toda essa instituição. Então, temos já 2 esportes olímpicos aí, o remo e o futebol. Quais os outros? A ginástica olímpica. Temos hoje campeões mundiais feitos aqui no Flamengo. O primeiro homem campeão mundial, atleta do Flamengo, Diego Hipólito. Sua irmã, Daniela Hipólito, medalha de ouro. Na ginástica olímpica, o Flamengo tem um ginásio destinado à prática desse esporte e tem formado gerações e gerações de craques. Mas, na piscina, patrona Patrícia Amorim, hoje, grande campeã, Mariana Brochado, todas, e uma geração de meninas e meninos prontos para a disputa do Pan-Americano. O Pan-Americano é uma das metas, vamos dizer assim, né? Tem mais, tem no judô, tem no nado. O Flamengo é ex-campeão de nado sincronizado, o Flamengo é campeoníssimo no waterpolo. Todos esses esportes, o Flamengo vai contribuir para os Jogos Pan-Americanos e vai continuar investindo. A revitalização da Gávea não é apenas o estádio, muito menos o shopping. A revitalização da Gávea é preparar todos esse campo desportivo para a formação de atletas que vão servir ao Flamengo, que vão servir ao Brasil. Vamos fazer um ping-pong até para o torcedor, eventualmente para o eleitor do Flamengo, na eleição do dia 4, ter com clareza. Alguns assuntos um pouco embaraçosos, né? Primeiro, Márcio Braga viaja, vai para a Disneylândia, volta, não sabe nem os jogadores que foram contratados, e nem conhece. Esse é um primeiro ponto. Qual a resposta que você dá para quem afirma isso? Não é verdade. O Márcio Braga é campeão de todos os esportes aqui. O Márcio Braga é o presidente que mais ganhou títulos na história do Flamengo no futebol. Aconteceu isso de chegar e o repórter perguntar sobre um determinado jogador e você, quem é esse? Não. O que aconteceu foi o seguinte, são 2 coisas diferentes. Em primeiro lugar, eu viajo às minhas expensas. Eu não viajo com passagem e hospedagem paga pelo Flamengo. Quando eu viajo com a minha família e eu pago as minhas passagens. Mesmo as do Flamengo, quando eu viajo a trabalhar e aqui não tem dinheiro, eu pago as nossas passagens. Assim como outros dirigentes aqui também. O que aconteceu de não saber o atleta foi uma brincadeira, foi uma gozação. O atleta chegou, nós tínhamos naquele fim de semana, um jogo importante com o Corinthians. E o repórter, para me gozar, para me meter medo, falou, bom, e o Tevez? Eu falei, Tevez? Quem é o Tevez? Não, o que eu quis dizer é que eu desconhecia que o craque ia chegar aqui e ia brilhar. Não quer dizer que eu não conhecesse o atleta. Eu conheço, claro, quem não conhece o Tevez, né? Bom, mas a resposta veio esse ano. No ano passado, que eu não conheci o Tevez, nós tomamos de 3-1. Esse ano nós fomos e devolvemos aqui a goleada, demos de 3-0 neles. Uma outra coisa, o presidente Márcio Braga deve ter autorizado, até por sua explicação aqui ao nosso site, deve ter autorizado que um grupo de dirigentes fosse conversar assuntos de interesse do Flamengo na Europa para tentar uma parceria, né, com a MCI. Bom, houve isso ou não?
Não há isso. Não há, é que todos pensam que o Flamengo está tentando uma parceria. O Flamengo não vai fazer parceria, nem com o MSI, nem com o ISL, nem com o Rick's Music, com quem quer que seja. Não é isto. O problema é outro. É que hoje os artistas, os atores do futebol, ou seja, os atletas, todos pertencem a empresários. Até aqui no Flamengo. Todos os nossos time principal, todos os juniores, todos os juvenis têm um procurador, têm um empresário. E os empresários europeus são os que detêm o maior número de atletas com condições de brasileiros, com condições de jogar no Flamengo. Então tem que procurar as pessoas que não, então sem problema, vamos tirar a palavra parceria, tá bom, tá muito ponderada essa sua observação. Mas o que se diz é o seguinte, foi-se tentar uma conversa, uma negociação, um diálogo, conhecer pelo menos os interesses das partes, mas há 2 meses que os jogadores do Flamengo não recebem seus salários em dia. É fato isso? Quer dizer que pode haver algum dissabor por parte dos jogadores, alguma tristeza deles, algum aborrecimento por o Flamengo ter dirigentes importantes conversando sobre o futuro e ao mesmo tempo não tendo condições de pagar o presente? Não, são 2 assuntos inteiramente diferentes. O Flamengo vive uma crise conhecida. A questão do salário atrasado não é uma questão do momento, é uma questão que nós convivemos esses 3 anos do mandato. Sem realinhamento fiscal, nós não vamos conseguir botar a vida do Flamengo equilibrada. Isso é um ponto. Contratação de atleta é outra questão. Se você não tiver atletas de nível no Flamengo, o Flamengo não vai faturar para poder pagar o salário dos atletas que estão jogando. Então, o que nós estamos procurando? Nós estamos com 36 jogadores no time principal, na divisão. Não há técnico que consiga trabalhar com 36 atletas. Eles, no máximo 24, 25 atletas é o número ideal. Então, portanto, daqui no final do ano, após o campeonato, pagos os salários desse ano, vários atletas vão ser dispensados, vai se mudar e outros chegarão para disputarmos com efetiva condição a Libertadores da América. O Flamengo quer ser campeão da Libertadores da América. O Flamengo quer repetir o feito de 25 anos atrás, qual seja ser campeão do mundo lá em Tóquio, em dezembro de 2007. Outro assunto para a gente fechar aqui. Todos nós amamos ver as torcidas, né, frequentando os estádios. É sempre muito bonito, isso é fantástico. E tem o trabalho que é feito pelas torcidas organizadas, que é um trabalho apaixonado também. Mas tem gente que acha que também as torcidas organizadas acabam incentivando, às vezes, a baderna, a agressividade e a violência. A relação ideal de um clube com as torcidas, na sua opinião, qual é que deve fazer? Olha bem, nós temos torcidas organizadas e torcidas organizadas. Não sei a qual as pessoas se referem. Por exemplo, o presidente da Raça Rubro-Negro, o presidente da Jovem, o presidente de outras, da Flamanguaça, afinal, de inúmeras torcidas, convivem aqui conosco, diuturnamente, sem nenhum problema. O que acontece no Maracanã é que essas torcidas são infiltradas por facínoras, por bandidos reconhecidos. Eu não fui agredido no Maracanã dando uma entrevista para uma televisão, veio um agressor no salão nobre. Pelas costas, foi? Pelas costas. No salão nobre do Maracanã, você vai dizer que isso é um torcedor ou é um bandido que estava ali? Como é que entra ali, naquele lugar também? Entra ali e visivelmente numa articulação com uma pessoa que chamava a nossa atenção, a minha e do repórter que me entrevistava. Afinal, e o que acontece por aí afora, de tiros e coisas, são bandidos infiltrados nessa torcida. Não há que se confundir com aqueles que se frequentam aqui, o Flamengo. Essa é a diferença e esse é o problema. Muito bem, vamos agradecer a Márcio Braga. Estamos, eu acho, com isso, querendo prestar um serviço, né, para o torcedor do Flamengo, mesmo que você não seja torcedor do Flamengo, mas reconhece a importância do clube e a importância de se ter eleição direta também para aqueles que amam o futebol. Conversamos com o Márcio Braga, um dos candidatos, no caso dele, à reeleição, à presidência do Flamengo, no dia 4 de dezembro. Você está no site SRZD.